Sejam muito bem-vindos aqui na Sala do Pastor, programa da Igreja Evangélica Quírios. E é com muita alegria que eu e o pastor Klaus Piragini estamos aqui com você de terça e quinta às 23 horas aqui na Rede Gospel TV. E eu quero pedir para você abençoar a nossa vida sendo um amigo 3 em 1, um amigo que divulga a nossa programação, que intercede por nós e que contribui para o programa. E acessando o nosso site www.igrejaquirios.com.br, lá você tem todos os detalhes, tem números de conta, tem o telefone de contato, o e-mail de contato, tem também as pregações gravadas em áudio e em vídeo para você assistir durante a semana, até baixar para o seu tablet, para o seu celular e assim ter uma palavra todos os dias para você ouvir. E você também acessando o nosso site, tem um link chamado Rádio, bem na pontinha, que você acessa a nossa web rádio 24 horas, onde você pode estar ouvindo as programações ao vivo e também as gravadas, pregações, louvores. Então, acesse o nosso site e conheça mais da Igreja Evangélica Quírios, www.igrejaquirios.com.br. E se você estiver passando aqui pelo nosso bairro, na Lapa, estiver aqui na região de São Paulo, venha nos conhecer. Estamos na rua Eliodoro Ébano Pereira, 267, você é o nosso convidado. Tenho certeza que você vai encontrar aqui uma igreja de braços abertos, que vai te receber com muito amor e vamos aí aprendendo a caminhar junto de acordo com a palavra de Deus. Amém? Você é o nosso convidado. E quero também agora, hoje, perguntar para a Lupe. Lupe, o tema de hoje é conviver. Conviver. É difícil conviver? Ai, que pergunta difícil. E é difícil conviver comigo? Oh, meu Deus, piorou. Eu não sou facinho. Não, você é facinho, amor. É que é difícil assim, né? Porque os compromissos, muitas preocupações, né? Do estudo da palavra, de estar se desenvolvendo a cada dia. Então, para mim, você é uma pessoa muito amável. Ah, meu Deus. Adorável. Também rede nacional, né? Ai dela, né? Mas o difícil é assim, às vezes eu não consigo acompanhar, entendeu? Não, ser amável. Eu não consigo acompanhar, não no ser amável, mas eu entendi. O intelecto, não sei como explicar. É isso aí, o tema de hoje é conviver, já viu que vai dar muito o que falar, né? Então pega aí o marido, senta com ele, pega as crianças, vamos assistir agora uma palavra especial sobre conviver. Não é fácil conviver, não é fácil desenvolver relacionamentos duradouros e é sobre isso que nós vamos estar falando. Que Deus possa tocar o seu coração, abra o teu coração, recebe essa palavra e que seja para a honra e glória do nosso Senhor. Amém. Em João 8,43, Jesus diz assim, por que é tão difícil entender o que eu digo? Qual de nós nunca dissemos uma palavra dessa no meio de um relacionamento familiar? Ou até entre os nossos filhos? Como a gente não diz às vezes assim, né? Como é difícil você me entender, por que você não consegue me compreender? É interessante que conviver não é fácil. Conviver é algo muito difícil, é muito complicado conviver. Nós, às vezes, quando vamos preparar um casal para o casamento, os noivos começam a ter aquele pré-nupcial, a gente sempre diz, olha, vocês vão aprender a conviver. E uma das grandes dificuldades em conviver é aprender a ouvir. É muito difícil a gente aprender a ouvir. Nós gostamos de falar, nós gostamos que as pessoas nos ouçam, nós queremos que elas entendam o que a gente diz, mas muitas vezes nós não estamos preocupados em entender o que elas dizem. E por que é tão difícil aprender a ouvir? Primeiro porque a gente passa de um princípio que a gente já sabe, que a gente já conhece, que a gente já sabe o que a pessoa vai dizer. Conheço pessoas que antes de nós terminarmos a frase, eu mesmo já fiz isso também, já estamos pensando na resposta. Nós não escutamos o que foi dito, mas nós já estamos preocupados com o que vamos dizer. A arrogância de você achar que já sabe o que a pessoa vai dizer, às vezes impede a gente de escutar. Não só a questão da arrogância, mas também uma certa barreira que nós construímos. E no convívio, essa barreira ela dificulta, por quê? Porque a gente acaba não deixando a pessoa falar o que ela sente, o que ela pensa. A gente já sabe. Então construímos uma barreira tão grande que a gente às vezes chama de barreira de silêncio, ou seja, a pessoa fala e eu não respondo, e quando eu falo eu também não escuto o que ela tem para dizer, que vai destruindo o nosso relacionamento.
O desafio de conviver é grande. Por quê? Porque todos nós que temos aí um relacionamento e queremos que ele dure, precisamos aprender a conviver. E para conviver, como eu disse, você precisa aprender a escutar. Uma das coisas que eu tenho visto nesses dias é que quando as pessoas falam, elas estão tão ansiosas, elas estão tão preocupadas em dizer que elas não se importam com o que o outro está pensando, o outro está recebendo, como ele recebe a nossa fala. Elas dizem coisas, por exemplo, para nós, e quando a gente retorna a fala, ela simplesmente olha para a nossa vida e começa a mudar de assunto, ela não deu importância nenhuma para aquilo que a gente está dizendo. Ela olha para a gente e diz, tudo bem, eu já sei o que você vai falar. E uma das razões também que a gente não ouve, uma delas é a suposição, eu já sei o que você vai dizer, outra é a arrogância de você achar que ninguém vai dizer nada, e a outra é a indiferença, como eu disse, eu não quero saber o que você tem para dizer, porque não me importo com o que você diz. E a última é o controle. Eu gostaria de estar no controle. Né? Como é que é isso? Eu olho e digo assim, bom, eu começo a falar, é aquela pessoa que você já deve ter visto, que não respira para falar. Ela não tem pausa. Ela continua falando. E por que ela não pausa? Para que você não possa interrompê-la. Porque se ela pausar, corre o risco de perder o controle da conversa. Então ela não quer pausar. Ela simplesmente quer olhar e continuar dizendo, até para que você não possa tomar conta ou não possa direcionar a conversa para uma outra direção que você sente no seu coração. Agora, a atitude de quem quer ouvir é muito importante. E hoje eu quero ensinar você a ouvir. Uma das coisas que nós precisamos desenvolver quando queremos ouvir, quando nós sentimos e entendemos a importância de ouvir, é que a gente precisa gostar de pessoas. Ou seja, todo mundo tem algo para ensinar para a gente, todo mundo tem algo para dizer. Quando você, por exemplo, desenvolve esse relacionamento de gostar das pessoas, você aprende a ouvi-las melhor. Por exemplo, quando você ama o seu filho, você ama a sua filha, você começa a ouvi-la, é gostoso. É claro que às vezes eles falam demais, eu sei. Mas é gostoso ouvir, né? Por quê? Porque você os ama. Quando eles estão dizendo algo para você, que você sente que o amor deles está falando com você, você ouve melhor. É muito importante também, para quem quer ouvir, desenvolver uma humildade. Né? Por que humildade? Porque às vezes a gente age com uma certa superioridade que impede a pessoa de se abrir com a gente. Antes dela terminar, você já dá a resposta. Antes de terminar, você já sabe a solução do problema dela. Querido, quem quer conviver precisa aprender a ouvir. Não existe como você conviver com alguém se você não aprender a ouvir. Então hoje eu quero falar para você, querido, que para você ouvir você precisa gostar de pessoas, precisa ser humilde, precisa também, querido, se adaptar àquela pessoa, ou seja, pessoas que às vezes elas falam de um jeito que você não entende, então você está num mundo e elas estão em outro. Você precisa do seu mundo e para o mundo dela. Como quando a gente fala, por exemplo, com pessoas de outros relacionamentos, até, por exemplo, filhos nossos que têm uma outra linguagem, eu preciso ir do meu mundo para o mundo dela. É muito difícil, por exemplo, quando eu quero estabelecer uma comunicação com alguém, quando eu não estou disposto a entrar na visão que ela tem da vida, na cosmovisão dela. Eu preciso aprender a enxergar a forma como ela enxerga o mundo. Agora, Jesus está dizendo nesse texto que era muito difícil as pessoas entendê-lo. Por quê? Porque aqueles fariseus estavam no mundo deles. Eles não queriam ouvir o que Jesus tinha para dizer. Eles não podiam compreender o que Jesus dizia, porque dentro da visão de mundo deles, o que Jesus falava não fazia sentido nenhum. Agora, se você quiser aprender a ouvir, então você precisa entrar dentro do mundo daquela pessoa. Uma das coisas que a gente percebe que destrói muitos relacionamentos é porque a gente também não sabe como falar. E dificulta muito ouvir quando alguém é muito agressivo. Quando alguém que fala palavras, por exemplo, que para você pode parecer natural, mas para a pessoa que você ama é uma ofensa. Então tome cuidado, porque às vezes as suas ações, as suas atitudes falam mais alto do que as suas palavras. Muita gente, quando vai falar, ele tem uma postura tão agressiva, tão difícil de se lidar, que nós não conseguimos entender, nem queremos ouvir o que ela tem para dizer. É importante a gente aprender a falar, claro, com franqueza, falar de forma clara, mas também entender que a outra pessoa que está nos ouvindo, ela tem sentimentos. E aquilo que você está dizendo, talvez você não gostaria de ouvir se fosse a seu respeito. Ah, mas eu falo tudo o que eu penso, eu falo a verdade, eu tenho que ser sincero. Seja sincero, mas seja amoroso.
seja sincero, mas seja educado. Ninguém precisa aguentar as suas grosserias, ninguém precisa aguentar o seu tratamento, a sua forma rude de lidar. Algumas pessoas dizem que mau humor é como mau hálito, ninguém quer chegar muito perto, né? Quando você chega muito perto, você fica, meu Deus, por quê? Porque ninguém precisa aguentar esse mau humor. E dentro da convivência, se há uma dica que eu queria dizer para você, é aprenda a rir de você mesmo. Ou seja, não leve tudo muito a sério, não leve todas as palavras de forma agressiva, não entenda tudo como uma agressão pessoal. E quando você for falar, tome cuidado para que você não ofenda o caráter da pessoa. É interessante no relacionamento conjugal, quando uma pessoa, por exemplo, vai reclamar de uma situação, uma toalha que ficou jogada, ou uma bagunça que foi feita na sala, ao invés de você dizer, olha essa bagunça aqui na sala, você ofende o caráter da pessoa. Você diz, como você é bagunceiro? Como você é bagunceiro? Como você é tão desordeiro? Como você faz tanta coisa errada? E aí você vai ofendendo o caráter da pessoa. O problema era uma bagunça na sala, agora você já está com um problema no relacionamento, na convivência, porque você está ofendendo a pessoa que você ama. Então tome cuidado, querido, no tratamento, porque ninguém precisa aguentar um tratamento, ninguém aguenta um tratamento durante muito tempo só de violência, só de agressão. Aprenda a usar palavras que vão fazer com que as pessoas ouçam você, porque as palavras produzem sensação. E às vezes as pessoas também não estão ouvindo você porque as palavras estão produzindo sensações ruins dentro delas. É importante a gente, na convivência, aprender a ouvir e aprender a falar. Nenhum relacionamento pode prosperar se nós não aprendemos a conviver. E a forma com que nós convivemos é por meio daquilo que ouvimos e aquilo que falamos e também daquilo que vemos. Por isso, algumas vezes, alguns relacionamentos não dão certo, porque a gente simplesmente não aprende a ouvir e não aprende a falar. Há mensagens, por exemplo, que as mulheres costumam comunicar para nós, que elas são mensagens ocultas. Né? Você já deve ter vivido um problema desse. A tua esposa diz assim, eu gostaria tanto de ir tal lugar. E aí você diz, que lugar? Não sei. Mas na verdade ela sabe, ela já tinha dito para você há um tempo atrás. Ela quer que você descubra. Essa linguagem oculta é muito importante no relacionamento. Você aprender a se relacionar e a compreender. Conviver não é fácil, mas é possível e é uma bênção conviver bem. É uma bênção você conviver com a pessoa que você ama. Por isso a gente precisa sim aprender a falar e aprender a ouvir. Eu tenho um costume comigo, quando alguém começa a falar algo e eu entendo que ela quer falar, eu não fico muito preocupado com o que eu vou dizer. Porque algumas vezes a pessoa só quer desabafar e algumas vezes a pessoa só quer dizer. E é importante que ela desabafe. Então estimule a pessoa que você ama a desabafar. Como é que a gente faz isso? Perguntando por quê, perguntando como, perguntando onde, quando, antes de falar. Então a pessoa começa a conversar com você, ela começa a dizer assim, eu fiz isso. Por que você fez isso? Porque eu queria fazer. Mas como você fez? Quando você fez? Onde você fez? E só depois que ela termina então isso, aí que você está disponível para poder dar uma resposta. Não fique preocupado em dar a resposta, fique preocupado em ouvir. Aprenda a ouvir. Muitas vezes a solução está apenas em ouvir. Você ouviu, a pessoa sentiu que ela foi escutada e isso trouxe paz no coração. Agora, é muito difícil ouvir quando a pessoa também não sabe falar. Tem gente que não quer falar, não sabe falar e quando fala, fala sempre ofendendo, sempre num tom de agressividade, num tom de autoridade, onde as pessoas não têm como escutá-las. Então, querido, você aí que está querendo lutar pelo teu casamento, você que está querendo lutar pela tua família, você que está querendo lutar pela sua casa e pelos seus filhos, é muito importante que hoje você escute essa mensagem. Aprenda a ouvir, aprenda a entender que Deus está falando conosco, que em alguns momentos nós não compreendemos o que as pessoas dizem por causa de uma atitude interior, uma atitude dentro de nós. Não é simplesmente porque a pessoa não sabe falar, às vezes é, mas às vezes nós temos uma atitude que impossibilita as pessoas de comunicar algo para nós. Conviver é uma grande bênção. Quantos de nós aqui não sonhamos, e é bênção disso, imaginar as nossas famílias aí até que Cristo volte, né? Que coisa linda. Os nossos relacionamentos duradouros, porque é assim que a Bíblia diz que tem que ser. E para isso a gente precisa aprender a conviver. Por isso, eu quero só dizer uma coisa para você. Antes de você retrucar, responder, dizer ou ficar nervoso, procure entender. Quando eu estou muito bravo,
com uma situação aqui na igreja, ou um problema que aconteceu e que eu acho que não devia ter acontecido, eu costumo dizer assim para as pessoas, né? Eu só queria entender. Eu queria entender primeiro antes de falar. E aí você vai descobrindo nesse só queria entender as motivações, as razões, o que levou a acontecer, e eu abro o meu coração para escutar. Então, antes de você dizer algo ou questionar algo, procure entender, procure perguntar para a pessoa, eu só queria entender, eu só queria entender por que você fez isso, eu só queria entender por que aconteceu, eu só queria entender por que você me respondeu assim, eu só queria entender por que você está tão nervoso, tão nervosa. E aí você vai abrir o teu relacionamento para começar uma comunicação. Comunicar também e falar e conviver na comunicação não é falar muito. A gente acha que falar vai resolver. Não, porque nós somos de comunicação. Então eu vou falar e isso vai resolver. Querido, eu aprendi que comunicar não é falar muito. Comunicar é falar aquilo que importa. Tem muita gente que fala do dia, fala do trabalho, fala do chefe, fala do patrão, mas não fala do relacionamento, não fala da relação. Você precisa se comunicar dentro do seu relacionamento, dentro da sua convivência. A mesma coisa eu posso trazer isso para os nossos filhos, por exemplo. Eles falam, mas muitas vezes não estão comunicando nada. Aliás, eles estão até gastando a nossa energia, né? Eles estão desgastando a gente. Por quê? Porque eles falaram, mas não comunicaram nada. Agora, comunicar é quando você fala algo que tem a ver com relacionamento. Como é que está a tua vida na escola, meu filho? Como é que você está? Você está indo bem nas provas? Você está indo mal? Aí você está abrindo um relacionamento, abrindo uma comunicação. Hoje, muitos casais falam bastante, mas não comunicam nada. Não comunicam como se sentem, não comunicam como pensam, não comunicam como vivem. Por quê? Porque eles estão fechados dentro de uma luta de viver, de trabalhar, de correr, de acontecer, que não conseguem ter tempo para se relacionar. Relacionamento e convivência, vivência é algo que precisa ser desenvolvido e a gente precisa aprender. Regra básica, precisamos aprender a ouvir, precisamos aprender a falar e precisamos sim aprender a comunicar aquilo que realmente interessa na relação. Você recebe essa palavra hoje? Então por que é tão difícil ouvir? Porque às vezes a gente não está com o coração aberto para ouvir, porque a gente não está preparado para ouvir, ou porque às vezes nós também não sabemos falar. No caso de Jesus, esses fariseus não estavam com o coração aberto, não queriam entender, a arrogância impedia deles ouvir. Mas você, querido, que está ouvindo essa palavra e Deus está tocando o teu coração, hoje é dia de você abrir seu coração e buscar crescer e desenvolver o seu relacionamento. Procure ouvir. Crie um ambiente adequado, às vezes não dá para ouvir com televisão ligada, não dá para ouvir com barulho, não dá para ouvir com criança na sala. Crie um ambiente, um momento que você possa estar sozinho com a sua esposa e você possa ouvir o que ela tem para dizer. Tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, porque o seu casamento, a sua família é plano de Deus. Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém. Se você ouviu essa mensagem, quero convidar você agora a entregar sua vida para Jesus. Eu tenho certeza que, de alguma maneira, Deus vai sempre tocando no nosso coração. E o nosso programa tem o objetivo de sempre falar do amor de Deus. Nós cremos que, para termos uma vida abençoada e abundante, precisamos entregar a nossa vida a Jesus, deixar com que Ele cuide. A palavra de Deus diz que felizes são os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Quem são os pobres de espírito? Aqueles que reconhecem que precisam de um Salvador. Eu reconheço que sem Jesus eu não sou ninguém. E eu quero que você agora entregue sua vida a Ele. Que você possa reconhecer que você precisa de um Salvador, que você precisa de Jesus. Abra o seu coração agora e ore comigo assim, dizendo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Só o Senhor pode me salvar. A minha vida é tua, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração tão simples, creia mesmo que você nasceu de novo e que agora o Espírito Santo vai começar um processo na tua vida de restauração, de transformação para a glória do nome do nosso Senhor Jesus. Então que Deus possa agora estar abrindo portas que estavam fechadas e que através dessa nova vida que você vai ter, Deus possa trazer caminhos novos para você, em nome de Jesus. Amém. Igreja Evangélica Quírios.
Venha nos conhecer. Nossos cultos, quarta-feira às 15 horas, tarde da bênção. Quinta-feira às 20 horas, culto de edificação. Sexta-feira às 20 horas, o nosso culto de cura e libertação. Domingo, 10 horas da manhã e às 18h30. Algumas vezes eu já escutei pessoas dizerem assim: mas Jesus nunca falou do dízimo, Jesus nunca disse nada a respeito do dízimo. Em Mateus 23, nós vemos Jesus tendo uma conversa com os fariseus. E ele diz assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. A Bíblia está dizendo, então Jesus está dizendo que ele não está condenando que os fariseus entregavam os dízimos. Ele está dizendo: olha, não adianta você dar o dízimo simplesmente por dar o dízimo. Você precisa ter uma prática espiritual, uma aliança com Deus, como eu já falei. Se você crê que essa aliança existe, então o dízimo é uma prática espiritual. Mas Jesus não está dizendo que nós não devemos dar. Ele está dizendo que nós devemos dar, ou seja, fazer a justiça, fazer a prática da misericórdia, sem omitir o dízimo e as ofertas, sem omitir aquelas. Por isso que ele diz aqui no texto, ele fala assim: vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Por isso eu quero dizer para você o que eu penso sobre a oferta, sobre o dízimo. É muito bom poder fazer parte do plano de Deus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado, tem dado a nós, de estarmos semeando na obra dEle. Sempre fomos dizimistas fiéis e eu acredito que Deus sempre honrou. Então, se você quiser ter uma transformação na tua vida, pratique a justiça, pratique a misericórdia, sem omitir o seu dízimo e a sua oferta, né? Quando nós entregamos aquilo que Deus tem nos dado com alegria, a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. A Bíblia diz que Deus devolverá 100 vezes mais aquele que dá com alegria. Então, em nome de Jesus agora, entrega a tua oferta, entrega o teu dízimo, faça isso com alegria, não deixa ninguém roubar você, não caia no erro de pensar que isso é apenas um costume ou uma tradição, mas na verdade, querido, é uma forma poderosa de nós estendermos o reino de Deus. Então, quero convidar você, hoje, seja um amigo na sala do pastor, contribuindo a tua oferta com qualquer valor, aquilo que você sentir no seu coração, ajudando esse ministério a propagar a palavra de Deus. Seja um amigo na sala do pastor. Seja um amigo na sala do pastor. Você pode ser um amigo mantenedor deste programa. Deposite qualquer valor na conta da Igreja Quírios. Banco Itaú, agência 0757, conta corrente 31410-9. Ou Banco Bradesco, agência 501, conta corrente 88205-4. Seja um amigo na sala do pastor. Que a graça e a paz continue alcançando vidas através da palavra de Deus. E você pode estar adquirindo o livro De Volta para Casa, que é um livro escrito pelo pastor Klaus Piragini, com 13 reflexões sobre a parábola do filho pródigo. O livro De Volta para Casa você encontra aqui na livraria da Quírios e também ligando no 2507-9430, 2507-9431, solicitando também envio pelo correio no secretaria@igrejaquirios.com.br. E você adquirindo o livro De Volta para Casa, você automaticamente também é um amigo na sala do pastor, porque toda a arrecadação da venda dos livros vai aqui para o projeto Na Sala do Pastor. Então, adquira já o livro De Volta para Casa. Igreja Evangélica Quírios. Venha nos conhecer. Nossos cultos, quarta-feira às 15 horas, tarde da bênção. Quinta-feira às 20 horas, culto de edificação. Sexta-feira às 20 horas, nosso culto de cura e libertação. Domingo, 10 horas da manhã e às 18h30. Eu quero agradecer você que já é um amigo na sala do pastor. Deus abençoe a sua vida, que o Senhor retribua 100 vezes mais, como o pastor Klaus disse. E também eu quero convidar você a ser um amigo na sala do pastor 3 em 1. Um amigo que contribui, um amigo que ajuda a divulgar a programação e um amigo mais importante que intercede por nós.
Então, seja um amigo na sala do pastor através de boleto bancário, com o valor que o Senhor Jesus tocar no seu coração e quantidade de parcelas também. Mas também temos aqui um amigo diferente, um amigo onde queremos abençoar a sua vida. Você sendo um amigo na sala do pastor com 3 parcelas de R$100, nós enviamos para você o livro de volta para casa. Também 8 mensagens sobre construindo a sua vida e o adesivo da Quírios. E é fácil para ser um amigo, você pode ligar aqui na Quírios de segunda a sexta-feira, das 14 às 22, no 2507 9430 2507 9431, ou enviar seu e-mail no secretaria@igrejaquirios.com.br. Seja um amigo na sala do pastor. Hoje eu quero terminar esse programa orando pela sua família. Nós falamos hoje sobre conviver e como não é fácil conviver. Então vamos ter um tempo agora de oração pelas nossas famílias. Você crê que Deus ouve nossas orações? Eu creio. Muitas coisas que eu achava que eu não poderia mudar, por meio da oração eu vivi milagres de Deus. Então agora nesse momento eu quero convidar você a fechar seus olhos, abaixar sua cabeça e vamos apresentar os nossos filhos, vamos apresentar as nossas esposas, nossas famílias, na presença do Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, apresentamos, Senhor Jesus, a nossa família, Senhor, no seu altar, ó Pai. Porque é tão precioso para nós, Senhor, os nossos filhos, Senhor, os nossos cônjuges, Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor nos dê união, Pai. Que nós possamos, Senhor, a cada dia crescer em amor, Pai, como a sua palavra fala, nos laços do amor, que o Senhor esteja envolvendo agora, Pai, cada família, Pai, e que em nome de Jesus, Pai, o seu nome seja glorificado através dessa união, que em nome de Jesus barreiras sejam quebradas de relacionamentos, que em nome de Jesus, ó Pai, a união, Senhor Jesus, que vem do alto, Senhor, que vem, Senhor Jesus, trazendo a cada dia mais, Senhor Jesus, amor, Senhor, um para os outros, Senhor, que o Senhor nos ensine, Senhor, a cada dia a conviver um com os outros, respeitando uns aos outros, Senhor, e o mais importante, amando, Senhor, sem impor nenhum tipo de condição, amando, Senhor Jesus, como Cristo amou a sua igreja. Em nome de Jesus, apresento cada vida, cada família no seu altar, para a glória e honra do seu nome. Amém. Amém. Querido, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, que você tenha uma semana de vitória, abençoada, guardada por Deus e que tudo quanto você fizer prosperará. Igreja Evangélica Quírios. Venha nos conhecer. Nossos cultos, quarta-feira às 15 horas, tarde da bênção. Quinta-feira às 20 horas, culto de edificação. Sexta-feira às 20 horas, nosso culto de cura e libertação. Domingo, 10 horas da manhã e às 18h30.